Bem, estamos de volta aqui com a doutora Clarissa, reumatologista, nos esclarecendo sobre as doenças reumáticas. Fique bem atento, preste bem atenção. Nós estamos falando de artrite reumatoide. O quanto é importante a gente se informar disso. A artrite reumatoide acomete mais as mulheres a partir dos 40 anos. É uma doença muitas vezes até deformante, né? Com o tempo, se não for tratada. Mas vamos dar sequência. A poluição do meio pode interferir no tratamento, no desencadeamento da artrite reumatoide? Não, até a poluição não. Não. É mais tabagismo, vida sedentária, má alimentação, pode ter alguma certa relação, sim, com a artrite. Pode. Sim. Né? Bem, agora nós vamos avançando. A ciência tem evoluído, né, doutora Clarissa? Sim. O tratamento outrora é muito mais complicado, o próprio diagnóstico, os meios laboratoriais eram mais difíceis, o acesso da população em um modo geral. Hoje é muito importante. Como fazer o diagnóstico de artrite reumatoide? Para a gente fazer o diagnóstico, precisamos que tenha artrite. O que é artrite? Inflamação das articulações. Como eu expliquei, as dobras articulares, né, que a gente possui, elas precisam estar inchadas. Não só ter dor. Para eu ter o nome artrite reumatoide, é obrigado que tenha inflamação. Se eu não consigo ver isso a olho nu, eu acabo lançando a mão de ultrassom para visualizar, em alguns casos até de ressonância magnética, porque eu preciso ver a inflamação na sinóvia, naquela membrana que reveste a articulação, para eu saber que aquilo é um processo inflamatório mesmo, tá? E que se representa artrite. Preciso que tenha um processo inflamatório de mais de 6 semanas de duração, e que tenha mesmo rigidez articular, a pessoa sente outros sintomas. Então, eu preciso desses critérios para eu fechar o diagnóstico. Ótimo. E quanto ao exame de sangue, laboratório? Sim, também nos ajuda. Aumento de provas de atividade inflamatória, chamadas de velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa. A gente também usa muito esses exames, além do fator reumatoide, tá? E de um outro marcador que a gente pede que é mais específico, que é o peptídeo citrulinado. Mas esses são em casos de dúvida, em casos que o fator reumatoide é negativo e a gente suspeita que seja alta, existe uma alta suspeição de artrite reumatoide. A gente acaba lançando mão desse exame de sangue. Muito bem. Mas eu vou voltar um pouquinho antes, que eu acho importante. É quanto à sintomatologia. Sintomas e sinais, para ficar bem claro. Sim. A artrite reumatoide, nos primeiros sinais ou sintomas que o paciente começa a apresentar, é comum a rigidez articular matinal de manhã? É muito comum. As articulações mais acometidas pela artrite reumatoide são as articulações proximais. O que são proximais? São as mais próximas do nosso corpo. A artrose gosta de pegar essas pontas distais, essas perto da unha. Tá? E a artrite reumatoide adora pegar essas articulações do meio e também essas do punho. Ela ama articulação de punho. De punho. De punho. Cotovelo também, joelho, tornozelo, os dedos dos pés também. Mas as dos punhos ela tem uma predileção maior do que as outras doenças. Então, o que o paciente sente? Acorda de manhã, ele tem uma rigidez, é difícil de escovar os dentes, é difícil de pegar a faca para abrir o pão, para cortar o pão, para passar a margarina no pão, aquelas coisas. É difícil dele ter aquela liberdade das mãos pela manhã. E associado a isso, a gente consegue ver vermelho, a articulação mais, nem sempre vermelha, mas a gente consegue ver que ela está maior. E não é a mão toda inchada, é aquele ponto articular, bem na dobra articular, a gente consegue ver o inchaço. E dor? E dor, com certeza. Dor é uma característica. Sim, dor. E a dificuldade também de segurar um objeto na mão de manhã. Sim, perde a força, deixa cair o objeto na mão e não consegue fechar, não consegue ter aquela apreensão palmar. Tem dificuldade, sim. Então todo paciente que começa a apresentar um quadro assim, muitas vezes o paciente pode estar relacionando isso à atividade do trabalho dele. Sim. Mas muitas vezes não é. E a gente consegue enxergar o edema, o inchaço da articulação. Isso. Não é a mão toda, não são todas as articulações. Geralmente começa com um dedo, o outro, aquele ali que está inchado, aquele outro. Assim que começa a artrite reumatoide. E é migratória também. Migratória. Ela vai pegando e geralmente é mais aditiva.
Geralmente ela não some daquela articulação, ela vai pegando outras, ela vai somando além daquelas. E é comum, assim, cometer também o joelho, a articulação do joelho? Sim, joelho, tornozelo, ombro, quadril. Quadril? Sim. É comum? É comum. Ah, muito bem. Bem esclarecedor. Então, você pode estar sabendo aí o que acontece. Essas articulações, pequenas articulações, geralmente começa aqui, né? Sim. Sempre começa... Punhos e as articulações proximais dos punhos. É, né? Proximais. Então, ficar sempre atento, porque o tratamento, como a doutora vai falar agora, é importante. Quanto mais precoce, melhor o resultado. Aí nós vamos saber. E o tratamento hoje para artrite reumatoide? Em que se baseia? No início, a gente precisa lançar mão de corticoide, mas só no início. Por quê? Corticoide tem muito efeito colateral. Glaucoma, diabetes, né? E por que a gente usa corticoide, então, se tem tanto efeito colateral? Porque a gente precisa de rapidez. No início, naquele primeiro mês de tratamento, a gente precisa ser rápido, diminuir o processo inflamatório, diminuir a dor, evitar com que acabe destruindo a articulação. Então, a gente lança a mão de corticoide. Mas, ao mesmo tempo, a gente já usa outros remédios, os imunomoduladores, aí, outras medicações, para ir tentar desmamando esse corticoide, tirando o corticoide e substituindo por esses outros remédios. E a gente precisa usar esses outros remédios que são melhores, só que eles só agem com o tempo, eles não são rápidos. Eles demoram 3 semanas, 4 semanas, às vezes mais de um mês para ter algum efeito. Por isso que a gente usa um pouco de tempo antes do corticoide, tá? Ótimo. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos já com a doutora Clarissa.